Muito bem, pastor Juliano fez visitantes 2 vezes, né? Você que veio depois de uma longa temporada, seja muito bem-vindo. É muito bom ver a igreja domingo após domingo enchendo, as pessoas vindo, perdendo o medo, não é? Porque a gente vai no mercado, vai no banco, vai em tanto lugar, não é? Por que não vir à igreja também, né? A gente tem tomado muito cuidado, os ambientes têm sido limpos, higienizados durante a semana. Por falar em semana, tem uma boa notícia para você que gosta de estudar a Bíblia e conhecer a Bíblia. Essa semana você vai ter a oportunidade de conhecer a Bíblia de uma forma panorâmica, breve, mas muito interessante. Vai acontecer essa semana uma conferência e nela falarão, todas as noites da semana, os seminaristas, os que estão fazendo faculdade de teologia, na nossa região, então da nossa igreja, das igrejas vizinhas aqui da cidade de Prudente. Cada noite um seminarista, estudante de teologia vai falar. Amanhã, por exemplo, é o Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia. Aí na terça, os livros históricos do Antigo Testamento. E assim vai noite após noite. Não vai ser no nosso site, nem no nosso YouTube, nos nossos canais. Mas, para eu não ficar explicando muito, e você que está em casa também, para você saber, amanhã, entre nas nossas redes sociais e você vai pegar o link de onde vai sair essa transmissão, que vai ser na Igreja de Regente, tá bom? Então, você está convidado de amanhã até sexta-feira, toda noite, estudar a Bíblia, de uma forma breve, objetiva, mas bem interessante. Muito bom, é bom estar aqui. Domingo passado nós tivemos visitando a nossa netinha, a gente nem fala mais filha, não é? Nem genro, agora é só neta. A Nina, que já vai para 7 meses e ela está muito bem. E é renovador, não é, para a gente ir vê-la, de vez em quando a gente precisa disso, não é? Mas participei do culto também online, participamos, né, a Jane e eu, e foi bênção para nós também. Eu quero compartilhar com você hoje, continuando aquilo que o pastor Juliano trouxe para nós domingo passado, sobre milagres, sobre situações de intervenção de Deus. Mas eu quero compartilhar com você hoje sobre reações que nós temos, que as pessoas têm, diante do caos e diante do milagre. São coisas opostas. Diante da desventura, da dor, do sofrimento, do problema, e diante daquilo que vem trazer ordem a esse caos, que é o milagre, a intervenção de Deus, a resposta à oração. E pensando nisso, a pergunta é: como você reage, você que está aqui, você que está em casa, como você reage quando há um caos na sua vida? Ou quando há um milagre, uma resposta, uma bênção, uma coisa muito boa que te traz alegria. Esse é o nosso tema nesta noite. E domingo passado nós vimos que os milagres descritos na Bíblia, eles apontam para Cristo, mesmo os milagres do Antigo Testamento, antes da vinda de Jesus. E João, no texto que nós vimos domingo passado, diz que os milagres escritos no Evangelho de João têm um propósito: gerar fé, para que aqueles que lessem o escrito, ou nós que estamos lendo até hoje, pudéssemos crer que Jesus é o Cristo, Filho do Deus vivo. Mas não só, como eu disse, os milagres do Novo Testamento ou do Evangelho de João, mas todos os milagres. E a pergunta desta noite é: como reagimos às circunstâncias pré-milagres, ou de sofrimento, de dor, ou mesmo quando eles não acontecem, quando eles não vêm, quando a resposta da oração não é aquela que esperávamos, mas é outra. Como reagimos a essas situações? Veja, é muito interessante olhar para a vida das pessoas e ver como as pessoas
tem reações diferentes. É difícil explicar como é que uma pessoa que passa, por exemplo, pelo luto mais dolorido, o luto de um filho, por exemplo, se é que podemos dimensionar a dor do luto, e ela sai daquela situação de dor e de sofrimento e de caos, mas ela sai uma pessoa muito mais feliz, muito mais serva de Deus, conhecendo o poder e a presença de Deus, enquanto que outra passa pela mesma circunstância, mas sai amargurado, revoltado. Você conhece situações assim, não conhece? É difícil explicar isso, por mais que a gente tente entender, porque as pessoas, nós todos somos muito complexos, temos o background, o pano de fundo, a família, a vida espiritual, a estrutura emocional, que nos difere uns dos outros, e pessoas então reagem e vivem essas circunstâncias, boas ou ruins, de forma tão distinta. Há pessoas que passam por experiências tão boas, mas não desenvolvem um espírito grato, ainda continuam se queixando, não é verdade? E outros recebem uma coisa tão pequena às vezes, tão singela de Deus, um alívio de uma dor, ainda que pequena para nós, mas elas são gratas, elas desenvolvem uma alegria que é indescritível. É interessante, mas o nosso foco hoje não é ver as razões pelas quais reagimos distintamente. Não, isso é muito para hoje. Nosso foco hoje é como reagimos. Como reagimos. Há algumas maneiras diferentes de reagir. A história que nós vamos ver hoje é a história de um profeta, e há um milagre envolvido aqui nessa história. E a história do profeta Eliseu. Eliseu foi discípulo de Elias, dois homens que marcaram a vida de Israel, do povo, da nação, com uma série quase que infindável de milagres, comparada apenas com a época de Moisés e depois a época de Jesus e os discípulos. Foram 3 épocas na Bíblia. Se você olhar a Bíblia do ponto de vista da realização de milagres, de quebra da naturalidade dos fatos, você vai ter Moisés, e eu nem preciso mencionar quantos milagres Deus fez através dele, e Josué. Depois você vai ter Elias e Eliseu. E depois você vai ter Jesus e os discípulos. Então nós estamos nesses personagens do meio da história. Elias e Eliseu, mas mais propriamente Eliseu nesta noite. Eu quero convidar você então a abrir a sua Bíblia agora. Você que está em casa, abra aí o seu aplicativo, a sua Bíblia, em 2º livro dos Reis. No capítulo 6º, 2º livro dos Reis, no capítulo 6º. E eu vou ler apenas um versículo, mas você, por favor, mantenha a sua Bíblia bem aberta, para que possamos ler outros textos depois. Capítulo 6º de 2º Reis, segundo livro dos Reis, no versículo 24, é assim que começa a nossa história de hoje. Algum tempo depois, Ben-Hadad, rei da Síria, mobilizou todo o seu exército e cercou Samaria. É importante você saber que Samaria era a capital do reino do norte, chamado assim, aquelas tribos que na divisão que houve, uma triste divisão que houve entre dentro da nação de Israel, algumas tribos, a maioria delas, ficaram na região do norte, a capital Samaria, e outras 2 tribos ficaram no sul, cuja capital permaneceu Jerusalém. E o que aconteceu é que Ben-Hadad, o filho de Hadad, o rei da Síria, que ficava bem próximo ao norte, onde hoje nós temos o mesmo país com o mesmo nome, Síria,
que está numa completa destruição e uma guerra civil há tantos anos. Há muitos sírios vivendo em Presidente Prudente, quem sabe algum sírio está nos ouvindo ou vai nos ouvir. Acontece que havia um conflito permanente entre a Síria e as tribos do norte que formavam aquilo que nós chamamos de Israel, da nação de Israel, já que as tribos do sul formavam Judá. E então o que Ben-Hadad fez, ao invés de entrar em conflito armado e enviar soldados para invadir a capital, o que ele faz é, decide fazer um cerco em torno da capital. Porque se você destrói a capital, você destrói o poder estabelecido, as autoridades, o exército, a sede do comando. E então o que Ben-Hadad decide é realizar um cerco em volta de Samaria. Houve um verdadeiro lockdown. Como a gente ouviu falar agora nesses dias de pandemia, em algumas cidades, paralisação quase que total. Os serviços essenciais pararam. O fluxo de alimento e de comércio parou na Samaria. As viagens pararam. O atendimento da água que vinha de fora foi cortada. O suprimento da água. Então, Samaria e os moradores começaram rapidamente a passar grande necessidade. Os supermercados foram fechados. A rede elétrica, os Wi-Fi de Samaria, todos desconectados. As comunicações, a alimentação para os animais, que era a máquina de guerra que eles possuíam. A situação de Samaria ficou tão terrível, que no versículo seguinte, você pode olhar aí, versículo 25, o cerco durou tanto e causou tamanha fome, que uma cabeça de jumento chegou a valer 80 peças de prata, e uma caneca de esterco de pomba, 5 peças de prata. O que quer dizer isso? Quer dizer que a cabeça de um animal, cuja carne era proibida de ser comida. Muito bem. Esta cabeça valia 16 vezes mais do que o outro alimento mencionado aqui, que é uma latinha, uma porção de esterco de pomba. Você pode estar pensando, que coisa estranha é essa? Esterco de pomba era também um nome, um apelido de lentilhas ou de ervilhas de alfarroba. Você já comeu chocolate de alfarroba? Eu já comi, é bem saboroso. Alfarroba é aquela comida que o filho pródigo, quando sai de casa e abandona, ele lembra, puxa, nem isso eu posso comer. Quer dizer, era uma coisa assim, que só se comia mesmo quando não tinha outra opção. Meia lata custava 5 peças de prata. Sabe o que era 5 peças de prata? O trabalho de um mês. Um mês para comprar uma latinha cheia de lentilhas de alfarroba. E 16 vezes mais do que isso para comprar uma cabeça de jumento. A situação era caótica, era um caos, era uma total desgraça na vida daquela nação. É assim que começa a nossa história. E essa situação traz 3 reações, e eu quero abri-las para nós, usando as pessoas envolvidas nesta história. A primeira reação é a reação da revolta e da amargura. Esta reação da revolta, da insensatez e da amargura, ela é personificada, ela acontece através do rei. Quem era o rei naqueles dias? Ele se chamava Jorão. Jorão era um rei terrível, que trouxe muita desgraça, trouxe muita miséria para a nação de Israel. Foi um péssimo líder. Roubou
roubou do povo, abusou do povo, trouxe hábitos das culturas vizinhas, dos povos vizinhos, especialmente práticas espirituais condenáveis, como seu pai fez e a sua mãe, Acabe e Jezabel, um casal terrível. Jezabel era tão terrível como líder, que o nome dela é mencionado no Apocalipse, não como um nome de virtude, mas como um nome ligado às forças das trevas. Tamanha era a ignorância espiritual e a revolta desta mulher e também do seu marido Acabe. E Jorão era filho deste casal, ele aprendeu estes hábitos na sua casa. Veja o que acontece com Jorão, quando ele vê esse caos estabelecido na sua capital. Veja, o seu palácio estava totalmente debilitado, enfraquecido. As forças de Samaria estavam lá embaixo. A história no final vai mostrar que até os cavalos de guerra já haviam sido comidos, já haviam sido servidos como alimento. Era uma tragédia aqueles dias na vida daquela cidade. Leia comigo o versículo 27, veja aí na sua casa que versículo 27 diz assim: o rei respondeu. Bem, o rei respondeu a quem? Veja o versículo anterior. Versículo 26, um dia quando o rei de Israel inspecionava os muros da cidade, uma mulher gritou para ele: socorro, majestade. O rei respondeu a essa mulher, olha a resposta do rei: se o Senhor não a socorrer, como poderei ajudá-la? Acaso há trigo na eira ou vinho no tanque de prensar uvas? Jorão está dizendo assim: você nem venha me pedir alguma coisa, porque eu não tenho nada para dar para você. Não tem trigo, não tem uva sendo prensada na eira, nada, não espere nada de mim. Um rei que vê uma mulher clamar por socorro e ele tira o seu corpo fora, ele sai de cena e diz: que o Senhor te socorra, porque eu não quero nem ouvir o seu problema. E sabe qual era o problema daquela mulher? A coisa mais terrível que você possa imaginar. Aquela mulher passava tanta fome junto com o povo de Samaria, que no dia anterior, ela matou o seu filho para comê-lo. Canibalismo estava estabelecido naquela situação. Para você ver o caos que estava Samaria e toda aquela terra. Acontece que a amiga dela, que ficou de matar o seu filho no outro dia, e esse outro dia havia chegado, escondeu o filho, e ela então vê o rei e vai reclamar com o rei: socorro, rei. Mas ele não quer ouvir. E ele diz: que o Senhor que te ajude, porque eu não quero nada. Ele está dizendo: Deus é o responsável por essa situação, e Ele não tem me ajudado a resolver nenhum desses problemas. Essa é a resposta que este rei dá para o caos. Mas não para aí a resposta de Jorão. Veja o que diz no versículo 31, piora um pouco a atitude dele. Veja o versículo 31. E ele disse: Deus me castigue com todo rigor, se a cabeça de Eliseu, filho de Safate, continuar hoje sobre os seus ombros. Isso ele fala logo após a mulher explicar a situação para ele. E ele se revolta, e ele diz: eu vou matar Eliseu. Porque Eliseu representava, como profeta que era, e como alguém que contestava a autoridade estabelecida de Jorão, Eliseu representava Deus. E ele então, revoltado como ele está com Deus por causa daquela situação de caos, ele quer matar o profeta. Você já viu pessoas que se afastam das outras, porque estão, na verdade, não com raiva
com desgosto, com mágoa das pessoas, mas com mágoa de Deus. Isso acontece muito no meio da igreja. As pessoas vivem alguma experiência de frustração na sua vida espiritual, nas suas orações, porque achavam que poderiam conduzir Deus na maneira de respondê-las. E quando as coisas não acontecem como de fato elas gostariam, elas se afastam, se revoltam, desprezam as pessoas. Porque essas pessoas, a comunidade, a igreja, representa aquele Deus que ela forjou no seu próprio coração, que ela criou, e a maneira como esse Deus, na compreensão dela, deveria responder e agir em meio ao caos. Portanto, Eliseu está mostrando toda a sua ignorância de entender a vida. Mas ele vai pior ainda, ele piora um pouco mais. Olha o que diz aí no versículo 33. Enquanto ainda lhes falava, quando Eliseu falava às pessoas que estavam ali na sua casa, na mesma hora chegou o mensageiro. E na mesma hora o rei disse: esta desgraça vem do Senhor. Esta desgraça vem do Senhor. Tem palavra mais dura para se referir a Deus? Por que devo ainda ter esperança no Senhor? Ele é o responsável final por esse caos. Um tempo atrás, muitos anos atrás, na verdade, eu tive a triste situação de acompanhar uma morte por acidente de trânsito em uma das famílias da igreja, numa cidade onde eu fui pastor antes de Presidente Prudente. E no velório, o irmão daquele homem que havia falecido, deixando 2 crianças pequenas, disse assim para mim: pastor, a gente tem que se conformar, porque Deus quis assim. E na hora eu pensei em respondê-lo, mas nestas horas é melhor não falar nada. Mas alguns dias depois, eu conversei bem melhor, bem mais com ele, e pude expor para ele. Eu falei: meu irmão, e ele era um homem que cria em Jesus, que conhecia a palavra, você não deve pensar e nem falar o que você falou. Eu entendo que o seu coração está amargurado, e fui conversando com ele. O acidente que matou, que vitimou o irmão, aconteceu num daqueles acidentes tolos, bobos, simples, aqueles acidentes que só quebra o farol do carro, para-choque, coisas simples, de esquina. Acontece que quando ele bateu, o motorista bateu com outro carro, porque não parou na preferencial que era da outra rua, a porta do passageiro onde estava esse amigo, esse irmão, membro da igreja, já bem velho, um carro velho, ela recebeu o impacto dele e ela abriu. E ele então caiu, porque não usava cinto de segurança naquele tempo, e ele era bem pesado, então o peso fez a porta abrir e ele tombou no asfalto. Mas acontece que vinha na pista, na faixa paralela, um outro carro, que o vitimou na cabeça. Mas acontece que o motorista deste carro, onde ele estava, havia tomado uma bebida alcoólica ao sair do trabalho, e eles estavam indo para casa. E eu disse: como que você pode dizer, Deus quis assim? Onde está a responsabilidade humana? E devagar, não apenas naquele dia, fui tentando mostrar a ele que há muitas situações de caos, de dor, de sofrimento, que envolve responsabilidade por decisões mal tomadas, não é verdade?
Mas quando, exemplo de Jorão, aquele homem olhava para aquela situação, ele só podia ver um Deus que quis assim, quando Deus não está envolvido com essa situação. Isso é um determinismo teológico que coloca Deus como sendo o originador, a causa final de todas as coisas que acontecem quando Deus transferiu para nós, na pessoa de Adão e Eva, a responsabilidade de tomar decisões. E desde aquela decisão triste, tomada por Adão e Eva lá no jardim, nós também continuamos tomando más decisões e assumindo riscos. E isso gera muitas vezes dor, por isso tem que gerar arrependimento também, para que haja cura, restauração. Porque Deus não é aquele que fica escolhendo pessoas, famílias, para ir distribuindo maldades, crueldades, atos horríveis, caos, dor, sofrimento. E uma pessoa um dia estava dizendo, olha, esse Deus que faz isso, eu não creio nesse Deus. Ela estava revoltada, não creio nesse Deus que deixa essa pessoa morrer dessa maneira, ou essa criança nascer daquela maneira, ou tanta gente padecer de fome no mundo, ou esta pandemia que Deus mandou, onde já se viu. Se alguém disser isso para você, questionando a ação de Deus, sabe o que você pode dizer? O que eu disse há poucos dias para alguém: esse Deus que você está descrevendo, eu também não creio nele, porque esse não é o Deus da Bíblia. Você não precisa ficar defendendo a Deus, porque este Deus descrito por essas pessoas que respondem ao caos com revolta, com insensatez, na verdade elas não estão talvez preparadas ainda, ou não estão dispostas ainda a conhecer de fato a Deus. O fim de todo o mal, a razão de todo o mal, é a queda. É a queda da perfeição da criação. E é por isso que sofremos pandemia. É por isso que sofremos a morte, sofremos a dor, sofremos o caos, temos problemas, crises em relacionamento, porque o pecado entrou, e com o pecado entrou a morte espiritual, a morte emocional, a morte física, a doença. Leia Gênesis. Mas é mais fácil para muitas pessoas responder ao caos com revolta, como fez Jorão. Isso é tão comum. Quem sabe Deus tem te dado a oportunidade de confortar alguém. E esse é o ministério do conforto. Irmãos, e às vezes Deus permite a gente passar pelo caos também, para sabermos confortar outros, passar pelo sofrimento, para sermos instrumento de consolo e de ajuda na vida de outros. Portanto, se porventura nós passarmos pela dor, pelo sofrimento, pela instabilidade, a primeira pergunta tem que ser: Deus, como que eu posso usar isso na minha vida para ajudar os meus amigos, para aconselhar os meus amigos, as mesmas pessoas que vão passar pelos mesmos problemas que nós passamos. Mas há uma segunda resposta, uma segunda reação que encontramos aqui, que é a reação do próprio profeta, do profeta Eliseu. Como é que reage Eliseu? Veja, versículo 32, aí do capítulo 6 que nós temos lendo, quando o rei estava revoltado e ouvindo aquelas histórias terríveis, diz aí no versículo 32, Eliseu estava sentado em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. Que autoridade é essa? Se o rei lá não estava. Aliás, o rei estava no seu encalço.
Na verdade, eram autoridades espirituais. Eliseu fazia parte de uma escola, chamada Escola de Profetas. E eles se reuniam em conselho para o estudo da Torá, o estudo do Pentateuco, a leitura, conhecer os escritos da tradição judaica, do culto judaico. E ele estava então assentado, diz o texto, em sua casa, reunido com as autoridades de Israel. Eliseu estava buscando o conselho do Senhor. Ele estava buscando ter discernimento para agir naquela situação de caos. Nós precisamos parar e buscar discernimento e sabedoria. A sabedoria vem do Senhor. Aquele que necessita de sabedoria, peça a Deus, diz Tiago, que a todos dá liberalmente. A primeira necessidade quando nós vivemos o caos, a dor, o sofrimento, é ter sabedoria para responder a esta situação. A nossa reação precisa ser uma reação fruto de quem busca sabedoria de Deus. Quando há dificuldade financeira ou quando há um problema estabelecido que surge na família, a doença, a perda do emprego, do ganho, nós precisamos dizer: Senhor, eu preciso da tua sabedoria. Às vezes há alguém com quem você trabalha que tem sido difícil esse relacionamento. E se você for lutar com as forças humanas e naturais, às vezes as decisões, as reações serão carnais, humanas, que só gerarão mais problema. Quantas já não foram as circunstâncias na sua vida, como na minha, que nós precisamos parar, respirar e dizer: Senhor, como o Senhor reagiria? Qual o conselho o Senhor me daria nessa situação para responder a este problema? Isso é o que Eliseu está fazendo. E no versículo 1 do capítulo 7, ele diz assim: Eliseu respondeu àquela ameaça do rei. Como que ele responde? Ouçam a palavra do Senhor. Ele tem uma palavra para dar para as pessoas. Ele sabe o que é a necessidade daqueles que estão vivendo o caos. É muito bom dar conselhos, irmãos. A gente encontra, não é, tantas situações que as pessoas precisam ouvir um conselho. Mas nós precisamos perguntar se aquele conselho que nós estamos dando para aquele casal, para aquela mulher, para aquele homem, para aquele jovem, aquele amigo, é o conselho de um amigo, é o conselho do alto, de Deus. Aliás, você, quando precisar de um conselho, de uma orientação, cuidado com os amigos. Sabe aquele amigo, assim, amigo do peito, amigo chegado? Porque às vezes o amigo, ele não vai dizer aquilo que é ruim para ser ouvido. Ele vai contribuir para você ficar bem, para você ficar alegre. Ele vai, às vezes, incentivar o caminho que você já está andando. Você entende isso? Cuidado com o conselho de amigo, porque às vezes este amigo não tem coragem de dizer: meu caro, você está totalmente errado, vai lá e pede perdão para sua mãe, pede perdão para seu pai. Ele vai dizer: realmente está errado, ele não devia fazer isso, não é? Cuidado com o conselho. E ao darmos conselho também, precisamos dizer: este conselho procede da boca de Deus ou é do meu coração? Por isso Eliseu tem uma palavra para dar para aquele povo. E ele diz: olha, diz o Senhor, a Bíblia diz, a palavra de Deus diz. Talvez você não precise dizer isto. Às vezes a pessoa não está aberta para ouvir o que a Bíblia diz. Mas você pode dizer o que a Bíblia diz sem dizer que a Bíblia diz. Pela sabedoria que você pode ter. O conselho que vem do alto. E aí então Eliseu começa ele mesmo ser parte do milagre. Veja o que ele diz no primeiro versículo. Ele diz assim:
ouçam o que o Senhor diz. Amanhã, por volta desta hora, na porta de Samaria, tanto uma medida de farinha como 2 medidas de cevada serão vendidas por 1 peça de prata. Quanto valia um potinho de semente de alfarroba? 5 medidas de prata. Ele está dizendo que 1 medida de farinha, o cereal mais caro, mais usado, e 2 medidas de cevada, que era o segundo cereal mais usado para alimentação, vai custar 1 medida de prata. Olha a deflação que aconteceu de um dia para o outro. Ninguém entendeu nada. Uma cabeça de jumento custava 55 medidas de prata. Mas uma porção grande era meio saco. Imagina esses sacos de cereal. Ia custar 1 medida de prata. Ninguém entende nada. Aliás, há uma resposta aqui do texto que a gente não vai entrar, que é uma resposta quase que de desprezo ao que Eliseu está falando. E às vezes as pessoas não querem ouvir o conselho do Senhor. A sua função não é fazer, nem a minha, com que a pessoa ouça o conselho, a voz do Senhor. Mas é falar a voz do Senhor. É proclamar, é dizer, olha, Deus quer isso para a sua vida. Se a pessoa vai reagir ou não, vai ouvir ou não, não é nossa questão. E o que diz, então, Eliseu? Ele descreve esta nova situação. Alguma coisa que você pode perguntar para as pessoas que vêm pedir ajuda é a seguinte: você de fato gostaria de experimentar o plano de Deus para a sua vida? Ah, sim, eu quero muito, que Deus quer para mim, eu sei que Deus quer o melhor para mim. Mas a segunda pergunta é, esse plano, ele pode custar, você está disposto assim mesmo? Você quer assim mesmo? Assim é a reação deste homem que está preocupado com as pessoas. Ele entra na vida das pessoas. Irmãos, nós temos oportunidade todos os dias, todo o tempo todo, de entrar na vida das pessoas. As pessoas vêm falar. Se nós perguntarmos de fato lá no local de trabalho, ou na família, ou entre os amigos, como é que você está? E tivermos tempo para ouvir e ouvidos para ouvir, as pessoas vão falar. Eliseu é este homem que está preocupado com a situação da sua cidade, do seu povo, das famílias. Eliseu é aquele que responde àquela mulher que grita desesperado, socorro, majestade. Ele é este homem que não está imbuído de poder. Ele não tem o poder na mão, mas ele tem um coração de servo para ajudar as pessoas. Você e eu não precisamos ter o poder para solucionar o problema do caos das pessoas. Nós precisamos ter um coração disposto a ouvir e a servir. É isso que Deus quer fazer. Essa é a nossa resposta, reação. Mas há uma terceira e última reação, que ela é personificada por 4 homens. E aí no texto que nós temos, diz no versículo 3 que havia 4 leprosos. Estes homens têm uma reação bastante peculiar. Quem eram estes homens? Versículo 3 do capítulo 7. Estes homens tinham a doença da lepra. E naquele tempo, mesmo no tempo de Jesus, as pessoas com lepra tinham que viver fora da cidade, para não contaminar outros. E estes homens estavam fora da cidade, então você pode imaginar, eles não tinham a proteção dos muros da cidade de Samaria, e eles tinham do outro lado o exército da Síria. Jorão, que andava em cima do muro, porque os muros eram também lugar de caminhada dos soldados, poderia ver aqueles homens lá, e ele não fez nada para ajudá-los. Eu fiquei pensando que esses homens poderiam ter sido colocados dentro do muro, num cantinho lá qualquer, porque a situação estava muito, muito perigosa. Estes homens então decidem que vão ter coragem e
dizem um ao outro: já que nós vamos morrer de fome, vamos nos entregar. Vamos lá no exército da Síria e vamos ver se a gente morrer lá, a gente vai morrer aqui também. Essa é a decisão deles. E eles então saem em direção ao acampamento dos sírios. O que acontece? Quando eles chegam na borda, na periferia do acampamento do grande exército da Síria, eles entram, chegam perto e não veem movimento. E eles entram então, diz o texto, na primeira barraca, na primeira tenda. E eles não veem nenhum movimento. Eles entram, matam a fome, bebem, as necessidades básicas são supridas. Mas eles ficam com medo e eles saem e voltam para longe e se afastam. Diz, mas não é possível, a gente não está vendo nenhum movimento. E a curiosidade deles faz com que eles tomem uma outra decisão. Isso é fim da tarde, já é noite. E eles vão e buscam a segunda tenda. E eles entram ali, e aí a história é interrompida, a descrição da história é interrompida para dizer por que esses soldados não estavam lá. Você sabe por quê? Veja aí na história, no versículo 6, diz assim: pois o Senhor, essa é a explicação para a ausência dos soldados da Síria, pois o Senhor tinha feito os arameus, que é um sinônimo para os sírios ali, ouvirem ruído de um grande exército com cavalos e carros de guerra, de modo que disseram um ao outro: ouçam, o rei de Israel contratou os reis dos hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar a vida, fugiram ao anoitecer, abandonando as tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Esse milagre no ouvido dos sírios os fez correr. Eles correram tanto, com tanto medo, que não levaram nada. Não levaram inclusive o dinheiro que eles possuíam, porque os leprosos entraram numa tenda e tinha muito ouro, que era o dinheiro usado para pagar aqueles que eram contratados, porque haviam muitas pessoas que eram contratadas para guerrear naquele tempo. Eles deixam tudo, deixam os animais, não saem cavalgando com os animais, com os cavalos, eles abandonam até a roupa. E estes homens, quando estão na segunda tenda, há um insight especial. Olha o que eles dizem no versículo 9. Então disseram uns aos outros: não estamos agindo certo. Até aquele momento eles estavam preocupados em suprir as suas necessidades, e de repente um deles diz: olha, o que nós estamos fazendo não está certo. Nós temos que voltar para Samaria, entrar na cidade, avisar o povo para que venham comer, venham pegar esta comida, venham pegar esses animais, porque o exército não está aqui. Irmãos, é impressionante que no meio desta situação de preconceito, de abandono, destes homens que viviam numa microcomunidade, daqueles que estavam completamente isolados, renegados, sem nenhum apoio de autoridade, de família, de sociedade, de ninguém. Quando eles têm a primeira oportunidade, eles pensam generosamente. Você já viu pessoas passarem por situações e viverem situações de grande privação, mas serem generosas? Estes eram os homens. Eu fico pensando, eles poderiam resolver o problema da vida deles, porque leproso com muito ouro na mão podia fazer qualquer coisa, comprar uma casa, não é? Comprar uma fazenda. Não, eles pegam, vamos lá, vamos voltar. E eles chegam no muro da cidade, batem na porta do muro e ninguém deixa entrar e não acredita no que eles estão falando. A história ainda os expõe como sendo mentirosos.
Mas estes homens estão preocupados em ajudar os outros. É assim que eles respondem à tragédia. É assim que eles respondem ao milagre. Queridos irmãos e irmãs, estes homens apontam para Jesus. Porque assim como eles moravam fora dos muros da cidade, assim também Jesus foi morto fora dos muros de Jerusalém. Não se permitia o sacrifício ou a morte em cruz dentro da cidade. Por isso Hebreus diz que ele tomou a sua cruz e foi para fora da cidade. Assim como esses leprosos, por causa da sua situação física, viviam fora e foram para mais distante ainda. Assim também Jesus toma a cruz e vai em direção à morte, e vai em direção à cruz, porque ele, à semelhança dos leprosos, vai gerar alimento, ele vai se tornar o alimento para a alma daqueles que precisam saciar a fome, eu e você. Esses leprosos apontam para Jesus, porque Jesus usa de misericórdia. Na cruz Jesus diz: Pai, perdoa-lhes porque eles não sabem o que fazem. É isto que os leprosos estão falando ao agirem daquela maneira. Eles estão gritando: nós vivemos fora dos muros, mas nós queremos libertar vocês, porque vocês, na verdade, que estão dentro dos muros é que estão presos agora. E eles levam aquela boa notícia, e o povo sai dos muros, sai da cidade, vai, invade as tendas e pega todo aquele alimento, e acontece a profecia de Eliseu. Naquele dia, a queda do preço dos alimentos é tremenda. E a porção da farinha, a porção da cevada, que na verdade nem existia, passa a valer muito menos do que antes do cerco de Jerusalém. Esse é o milagre da provisão de Deus. Você já deve ter experimentado provisão de Deus. Eu digo que você que é um representante comercial, você que tem um comércio, você que trabalha como alguém que tem esta profissão profissional liberal, você precisa todos os dias do seu trabalho, todos os dias da semana, sair de casa e pedir a Deus que gere fé em seu coração, não é mesmo? Às vezes a gente pensa que só o missionário, não é? Só o pastor precisa de fé para viver. Não, todos nós que temos a nossa propriedade rural, temos o nosso negócio, a clínica, ou qualquer sala de aula, não é? Ou aula virtual, ou a nossa casa, nós podemos experimentar provisão de Deus, milagre de Deus, em pequenas coisas. Mas nós precisamos aprender a reagir. Aprender a reagir. A pergunta final é: como tem sido a grande maioria das nossas reações? Como tem sido? Nós estamos há 6 meses do início da pandemia. A nossa boca é mais parecida com a boca de Jorão, ou é mais parecida com a boca de Eliseu? A minha reação é mais parecida com a dos leprosos, que quer ajudar as pessoas e anunciar coisa boa no meio da tragédia? Ou a gente vai mergulhando no caos e às vezes somos como aquela mãe que sacrifica o filho, que toma decisões erradas, porque ela quer resolver da sua maneira o seu problema? Como são as nossas reações? Quero convidar você a orar agora e pedir sabedoria do alto junto comigo.
Talvez você realmente esteja vivendo uma situação que tem levado ao cansaço, ao desânimo, à frustração. Eu convido você nesta noite a dizer: Senhor, eu não quero continuar assim. Eu quero mudar a minha reação. O Espírito Santo pode trazer essa mudança. Ela não é promovida por mim nem por você, mas ela vem do alto. Deus pode curar a nossa alma, que faz a gente reagir dessa maneira. O Espírito Santo vem sobre a nossa vida e restaura a alegria, a esperança. E o Espírito Santo sopra no nosso coração, na nossa alma e diz: assim diz o Senhor, assim diz o Senhor. Mas nós precisamos abrir a nossa vida e dizer: Senhor, faz o milagre em mim primeiro. O primeiro milagre é em mim. É a minha resposta, Senhor, que precisa ser mudada. Convido você a orar e dizer: Senhor, faz essa mudança em mim. Aí onde você está, na sua casa, peça essa mudança no seu coração, nas suas atitudes. Peça para o Espírito Santo arrancar da sua boca, das suas palavras, do seu coração, palavra de incredulidade, de queixa, de murmuração. E peça que este mesmo Espírito Santo coloque uma dose de fé, de confiança, agora mesmo, na sua vida. Pai, nós oramos. Oramos agora e entregamos a Ti, Deus, a nossa vida, o nosso ser e as circunstâncias que nos envolvem. Oramos entregando nas Tuas mãos o caos, a dor, o sofrimento, a ansiedade, a angústia. Assim como nós entregamos também com gratidão o milagre já realizado, a resposta já concedida, a bênção que já nos foi entregue. Mas ainda, Deus, aquilo que precisa ser feito em nós, nós Te pedimos, faz esta obra. Como diz o cântico, quebra o vaso e faz de novo. Quebra as estruturas da mente, da alma, dos sentimentos, as nossas sensações e respostas às circunstâncias. Quebra os hábitos, Senhor, que construímos, que nos fazem responder com tanta ira, com tanta revolta, às vezes com tanta insensatez. Dá-nos da Tua sabedoria e nos ajuda a ajudar outros. É assim que oramos, em nome de Jesus. Amém.